Olá, o meu grupo ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O meu grupo ele é composto pelo Marco Antônio e eu, Eduardo Pereira. Eu vou falar sobre a introdução, o que foi praticamente a Segunda Guerra, bem rapidinho. A Segunda Guerra ela foi um conflito que durou até 1939 até 1945. Essa guerra ela foi responsável pelo 60 milhões de mortos. Isso também tem estatísticas que falam que são mais pessoas que morreram. Mas em historiadores, esse pessoal que trabalha, pesquisando essas coisas, eles aceitam essa porcentagem de pessoas mortas nessa guerra. Até hoje, a Segunda Guerra ela foi o maior conflito que teve na humanidade. E essa guerra ela foi marcada pelo Holocausto e também pelo bombardeiros de bomba atômica, né? Que foi em Hiroshima e também lá em Nagasaki. Agora eu vou falar sobre as causas, né? O que levou a essa guerra. A Segunda Guerra ela está relacionada pela expansão e do totalitarismo na Europa. Isso teve causa direta no expansionismo da Alemanha nazista. E caso que eles queriam mais território, porque eles perderam o território que eles ganharam na Primeira Guerra, né? Eles perderam depois que eles foram, vamos dizer assim, eles perderam depois que eles perderam a Primeira Guerra. E além disso, né, eles ficaram, vamos dizer assim, bravos que perderam a Segunda Guerra e eles queriam uma revanche. E isso levou tudo isso à Segunda Guerra e também pela crise econômica que eles levaram, que teve, né, depois da Primeira Guerra também, lá em 1920. E vamos dizer assim que o estopim da guerra foi quando os alemães invadiram a Polônia, que foi lá em setembro de 1939. Os combatentes, vou falar agora também da Segunda Guerra, foi um conflito que durou muito tempo, né? Então eles foi dividida, vamos dizer assim, dividido em duas equipes, em dois lados, que foram os aliados e o eixo. O eixo ele tá com a Inglaterra, não, o eixo tá com a Alemanha nazista, o Japão e a Itália. Os aliados estão com os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Esses são os principais de cada lado da guerra, né? Agora vou deixar a palavra com o Marco Antônio. Eu vou dar continuidade no conteúdo, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Eu vou falar sobre o Brasil na guerra, né? O Brasil ele entrou na guerra quando os submarinos alemães torpedearam, né? Não sei se é assim a palavra, torpedearam os navios brasileiros, que eram os navios mercantes, né? Que levavam mercadorias na época. Esses ataques eles indignaram Getúlio Vargas, né? E no mesmo momento, o Getúlio Vargas ele declara guerra contra a Alemanha. No mesmo mês que isso ocorre, o Brasil já entra na guerra. Essa declaração de guerra fez que o Brasil mobilizasse vários soldados, né? Aproximadamente 25 mil soldados, né? Soldados de outros países também. E esses soldados entraram num grupo que foi chamado de Força Expedicionária Brasileira, chamada FEB, e
Eles foram coordenados pelo general Mascarenhas de Moraes. Esses soldados eles tiveram um apelido que foram chamados de pracinhas, uma frase dita na época. Eu não sei bem explicar essa frase, mas é isso. Dando continuidade, eu vou falar das fases da guerra, né? A primeira fase foi a supremacia do eixo, que ela durou de 1939 até 1941, perdão. Essa fase ela foi marcada pela supremacia dos alemães, né, sobre os adversários da Europa, e por meio do uso de Blitzkrieg, que era uma tática de guerra relâmpago usada na época. Na Ásia, os japoneses eles expandiam seus territórios rapidamente pelo sudoeste asiático, né? E no decorrer veio a segunda fase, que é o equilíbrio das forças, que foi de 1942 a 1943. Eu estou olhando aqui porque eu não recordo assim o ano totalmente. Essa fase ela é chamada de fase do equilíbrio, pois as forças, iniciado com derrota dos alemães na batalha de Stalingrado, na Ásia os japoneses eles também tinham perdido considerável força. Então ficou, vamos dizer, balanceado a perca de soldados ali, né? A situação dos continentes ela estava bem definida, não sabia se dizer quem que estava mais forte, quem que estava mais fraco durante a guerra nesse momento. E teve a terceira fase, a fase de derrota do eixo, que foi de 1944 e 1945. O eixo seria a Alemanha, Itália e Japão. Essa ela foi a última fase do conflito, caracterizada, né, pela derrota do eixo. E durante todo esse processo, a Itália lá ela foi reconquistada pelos aliados, e a Alemanha e o Japão eles foram os países que mais resistiram até o final, até que praticamente foi destruído os países deles, né? Tanto é que no Japão ocorreu Hiroshima e Nagasaki, que foi assim, vamos dizer, um massacre, né? Várias pessoas morreram com essa explosão nuclear. Deixa eu dar continuidade aqui. Deixa eu pegar outro slide. O outro slide que eu vou falar é sobre as consequências que ocorreram. As consequências, vamos dizer, foi a criação da ONU, né, para que não ocorresse vamos dizer, um novo genocídio ou um holocausto. E qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, se você quiser, nos comentários, que eu respondo. E é isso aí. Valeu, assistido até o final, e tamo junto.